Fala galera, meu nome é Marco Azevedo, eu sou idealizador do Leitor Indica e hoje a gente vai falar sobre um livro bem tocante. É um livro melancólico, sim, dependendo da perspectiva, ele é melancólico, vai te fazer chorar, mas é um livro muito tocante que vai te fazer refletir em muitas coisas do teu dia a dia e da tua vida, enfim, como você está levando a sua vida. Flores para Algernon. Te interessou? Vem! Bom galera, Flores para Algernon é um livro que foi escrito pelo americano Daniel Case. Ele foi escrito em meados do século XX, é um livro que já tem um tempinho aí, mas é um livro muito interessante, tá? É um livro que vai te fazer refletir em como você está tratando as pessoas, como você está levando a sua vida, o que realmente importa, sob uma perspectiva muito interessante. Uma perspectiva de uma pessoa que consegue ficar um pouco mais inteligente. Imagina se tivesse a possibilidade de uma pessoa que tem um QI muito baixo aumentar essa inteligência dela através de um experimento. Pois é, foi isso que aconteceu com o nosso protagonista, o Charles Gordon. Ele era um cara que tinha um déficit de inteligência, ele tinha um QI muito baixo e ele tinha noção disso. Ele não sabia exatamente o que estava de errado, o que tinha de errado com ele, mas ele sabia que tinha alguma coisa de errado. Em meio a conflitos familiares, ele tem uma vontade, um desejo de ficar mais inteligente. E esse desejo ele se apresenta para ele de uma forma um pouquinho mais concreta para virar realidade através de um experimento. Ele é convidado para participar de uma experiência que já foi feita num ratinho de laboratório, que deu muito certo, o ratinho ficou mais inteligente, enfim. E ele queria passar por isso, ele queria ficar mais inteligente para, de certa forma, resolver alguns conflitos familiares principalmente, mas era um desejo dele, do Charles Gordon. E aí ele participa. Esse livro é muito interessante, ele é escrito em relatos de acontecimentos diários, escritos pelo próprio protagonista. Eu gosto de livros nesse formato, que são formatos de diário, que o próprio protagonista está escrevendo, enfim. Eu acho bem interessante, eu acho que me prende esse tipo de livro. E é interessante porque no início do livro você vai percebendo essa deficiência, é muito claro essa deficiência de inteligência do nosso protagonista. Ele comete erros de ortografia, de gramática, enfim. Ele escreve muito errado. E à medida que o livro vai se desenvolvendo, a gente vai percebendo que a habilidade da escrita do Charles Gordon, ela melhora. Já está tendo uma evolução e já está tendo um aumento na inteligência dele. Só que o que era para ser o caminho ali para a felicidade, para a plenitude do Charles Gordon, passa a ser, de certa forma, até uma frustração, porque ele devia ficar um pouco mais feliz por estar inteligente, era a grande sacada dele. Só que ele começa a visualizar, a ter uma percepção de uma forma mais clara do mundo ao seu redor e das pessoas que o cercam. E aí ele começa a conhecer realmente como é que é a vida, como é que é o mundo, como é que é o ser humano. E é muito interessante isso, porque ele começa a ficar, de certa forma, um pouco frustrado, um pouco decepcionado com as pessoas, um pouco decepcionado com a vida, e começa a refletir qual é o sentido de tudo isso. É muito interessante. Então, em meio a essa frustração do Charles Gordon, enfim, a gente começa a também ficar um pouco frustrado e começar a pensar na nossa vida e começar a pensar nas pessoas que estão ao nosso redor e como a gente está vivendo a nossa vida e como é que a gente está vivendo com as pessoas ao nosso redor. Então, é um livro que te traz isso, te traz essa reflexão com um toque melancólico, sabe? Com aqueles toques, com aquelas beliscadas que livro bom sempre dá na gente, que provoca uma reflexão na gente. Então é um livro muito bacana, muito interessante, é um livro curtinho, não é longo, ele foi lançado inicialmente como conto, só que aí foram sendo inseridos alguns capítulos nele e ele virou novela, enfim. Tem gente que até classifica como romance.
mas é um livro bem rápido de se ler, bem tranquilo, você lê tranquilo aí em poucas horas. Tá bom? Então essa é a minha indicação, espero mesmo que você goste, eu tenho certeza que você vai gostar desse livro. Se você tiver uma certa tendência a se emocionar, prepara logo o lencinho aí, porque com certeza vai cair algumas lágrimas aí. Então, se você está gostando do canal até agora, está gostando da nossa pegada, das nossas ideias, te inscreve, curte, ativa o sininho, porque ainda tem muito livro bacana aí para a gente discutir aqui no canal. E se você leu Flores para Algernon, deixa aí no comentário, que todo comentário é bem-vindo. Se você discorda, concorda com o que eu falei, enfim, vai colocando aí para a gente continuar falando sobre livros.